nós vamos pedir agora ao Senhor para ungir os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração. Vamos receber mais uma porção. Essa mensagem é oficial, mas Deus já tem falado conosco de muitas maneiras, não é verdade? Oremos. Senhor nosso Deus e eterno Mestre Jesus, aqui está o teu servo, Pastor João, que foi o escolhido para esta noite pelo Senhor, para trazer aqui a tua palavra. Que o Senhor venha preparar todos os corações aqui presentes, toda a mente, para que possa meditar bem, ouvir bem e gravar bem essas palavras nas tábuas do coração, para que possamos sair daqui mais enriquecidos, mais fortes, mais seguros e convictos para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Todos de pé. Amém. Meus amados, meus irmãos, mais uma vez com alegria, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bem com os irmãos? Amém? Aleluia. Vamos ler o versículo, o tema. Eu gostaria que colocasse aqui, e toda a igreja vai ler, tá? Toda a igreja com a voz de guerreiro, como vocês fazem, lê o versículo que foi escolhido para esta noite, né? Que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo de número 13. Então já está ali no telão. Eu gostaria que eu vou contar até 3, no 3 vocês lê com voz de guerreiro. Então dá 1, 2, 3. Aleluia. Tome seus lugares. Meus irmãos, eu quero nesta oportunidade externar a todos vocês a minha satisfação, gratidão a Deus por mais esse privilégio, esta oportunidade. Quero agradecer o nosso presidente, pastor Ida Marques, pastor Arlene, pastor Manuel, que me fez o convite, louvando a Deus pela vida do pastor Alex, nosso amigo de muitos anos, pastor Adriano. Uma alegria estar com vocês. Eu quero parabenizar pastor presidente, pastor Arlene, pela iniciativa desse trabalho tão bonito. E começa a madrugada, né? Com o tema a campanha de gratidão. Oração, a melhor coisa que tem é ser grato. E a pior coisa que existe é uma pessoa ingrata, né? Sermos gratos a Deus, reconhecer que Ele é Senhor das nossas vidas e que se nós estamos aqui vencendo o ano 2021, foi a bondade de Deus, a misericórdia dEle. Ser grato a Deus. Então, meus irmãos, na segunda-feira começou a campanha. Eu acordei, faltava 20 para as 4. Falei, tá cedo demais, vou dormir mais um pouquinho. Aí dormi muito, acordei, era 5h20. E a gente arrumou, veio correndo, chegou aqui e você já estava cantando. Eu vim até ali, e eu não vou entrar não, eu estou com vergonha, eu cheguei atrasado. Voltei para casa e nós oramos lá em casa. Aí agora eu fiquei esperto, levanto bem cedo. Mas eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. Meus irmãos, tem uma frase de um líder sindicalista polonês dos anos 70, Leszek Wałęsa. Ele, num dos seus livros, ele escreveu uma frase que quando eu vi, eu fiquei maravilhado há muitos anos atrás. Ele diz que a oração é a chave que abre a porta do dia e que tranca a porta da noite. Então, se você quer ser abençoado, tem que orar, tem que buscar a Deus. Quando você lê Gênesis capítulo 25, versículo 21, aí você tem uma tradução de Bíblia que diz que Isaac orou insistentemente pela sua esposa, que ela era estéril, e Deus ouviu a sua oração. E eu completo, se eu orar, se você orar, Deus ouvirá. Se eu orar, se você orar, Deus vai ouvir a sua oração.
Então, meus irmãos, esta campanha está sendo maravilhosa. Eu parabenizo a igreja que está cooperando. Meus irmãos, a melhor coisa que tem quando o pastor ele promove algo na igreja, que a igreja aceita e assimila e participa. É uma alegria muito grande para o pastor, não é isso, pastor presidente? É uma alegria, porque a igreja está cooperando. Então eu tenho certeza que o pastor Idamarques e a pastora Arlene estão felizes, porque a igreja está cooperando. E todo projeto que o pastor faz, irmão, não é para beneficiar ele, é para abençoar a igreja, e vocês são a igreja. Então vocês estão sendo alcançados pela bênção de Deus por causa desta campanha. E pastor, irmãos, tem uma coisa, eu não sei se o pastor Idamarques é assim. Quando você faz um projeto e a coisa não dá certo, você perde noite de sono porque não deu certo e a gente não dorme. Quando dá certo a gente não dorme porque fica emocionado e é bom demais, não é assim? Então a vida de pastor é desse jeito. Então eu louvo a Deus pela vida do senhor, pastor. E vamos continuar junto orando. Meus amados, voltando para a palavra de Deus. Quando você lê a carta de Paulo aos Coríntios, essa primeira carta, você começa a perceber que, principalmente no capítulo 5, capítulo 6, que a igreja de Corinto era uma igreja muito problemática. Tinha muita divisão, tinha partidarismo, tinha pecados sexuais, era tanta coisa que tinha naquela igreja, mas Paulo nunca desistiu de ensinar e de ministrar a palavra. Por isso ele disse: olha, o que estão em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Passou tudo e tem que ter uma vida nova diante da presença de Deus. Quando chega no capítulo 16, o último capítulo desta epístola, ela pode ser dividida em 3 partes. Primeiro ele fala sobre as coletas, mordomia do dinheiro. Depois ele fala das oportunidades. O pastor hoje começou a falar sobre oportunidades. Aí Paulo fala das oportunidades. Depois ele fala com as pessoas, com aqueles que servem a Deus, e ele dá uma palavra de ânimo para aqueles obreiros que estavam na frente daquela obra. Então, meus irmãos, por que Paulo fala sobre o dinheiro? Porque o povo questionava: por que o senhor está tirando essa coleta? Por que o senhor está tirando essa oferta? E ele tinha que explicar: não, essa oferta é para mandar para Jerusalém, para o sustento dos cristãos pobres lá de Jerusalém. Essa oferta não é para mim, essa oferta é para levar para os cristãos pobres em Jerusalém. E Paulo explicava tudo. Mas depois ele diz no versículo de número 9, ele diz: olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. O meu desejo era ir e estar com vocês. Meu desejo era estar aí com vocês. Mas eu não posso, eu vou ficar aqui algum tempo, porque uma porta grande e eficaz se me abriu. Uma oportunidade tanto me abriu. Mas quando ele disse, ele não colocou um ponto, ele colocou uma vírgula. Mas há adversário, e é muito. Meus amados, meus irmãos, tudo na nossa vida tem positivo e tem negativo. Tem salvação, mas tem perdição. Tem Deus, mas tem demônio. Olha, tem vida, mas tem morte. Oh, meus amados, e nós temos que procurar vida para que nós possamos ter vida, e vida com abundância, e é em Cristo Jesus. As oportunidades, ele fala: olha, tem uma oportunidade grande aqui, mas tem adversário. Agora, meus irmãos, o inimigo sempre está por perto. Ele não dorme, ele trabalha direto. Quando você tem um projeto e Deus te dá as oportunidades, você não pode perder. O adversário está por aí, e tem adversário externos e tem adversário interno. Tem adversário visível e adversário invisível. E um dos piores adversários talvez está dentro de nós. É nós mesmos somos talvez um adversário, talvez está aqui na sua mente. E eu posso falar alguns: um espírito de grandeza, achar que é melhor que os outros, que sabe mais, que pode mais, que não adoece, que é um super-homem, que é um super-crente.
Nós podemos ver Moisés, ele tinha boas intenções, mas agiu errado, matando um egípcio. E aí depois ele ficou doente por causa da sua consciência, fez a coisa errada, escolheu o lado errado. Que nesta noite, nesta campanha, o ano vindouro aprenda a pegar as coisas certas e fazer a coisa certa, aproveitando as oportunidades para servir aquele que pode todas as coisas. Tem adversário, e o adversário interno é pior que tem. Aquele que está dentro de nós, aquele que ninguém vê, mas está dentro e está roendo em você. E há vários adversários que está atrapalhando talvez você fazer a obra. Paulo diz: a oportunidade é grande, mas tem adversário. E todo adversário externo e interno tem que ser vencido. E o crente vence de joelho dobrado, clamando aquele que pode, Jesus Cristo nosso Senhor. Talvez você está passando algum problema, alguma dificuldade, e você tem orado, talvez você tenha pedido ao Senhor, mas ainda não passou essa luta, esse problema ainda não saiu. Talvez ninguém sabe, a esposa não sabe, o marido não sabe, o pastor não sabe, filho não sabe, mas está dentro de você, aquela coisa roendo, corroendo dentro de você, é um adversário. Mas em nome de Jesus, esse adversário vai sair, e você vai ser liberto, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Mas tem coisa que nós temos que insistir. Sabe por que nós não alcançamos mais a bênção na oração? Talvez nós somos como os meninos artilosos. Hoje não tem mais, né? As redes sociais tomou o jeito dos meninos brincar, mas os meninos eram artilosos. Aqui quando a igreja era pequena aqui, a luz aqui era de motor, o Dário, meu amigo, lembra? Quantas vezes que eu joguei pedra em cima da igreja aqui, irmão? Quantas vezes nós desligou o relógio para deixar os crentes no escuro? Aqui, ó. Aí depois eu vim congregar nessa igreja. Pode um trem desse? Pode uma coisa dessa? Então, irmãos, os meninos, talvez nós como crentes somos como menino. Sabe o que os meninos faziam? Vai lá na sua casa, aperta a campainha, pip, 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 bate a campainha. Aí você sai lá para atender. Quando você vê, ele já virou esquina correndo, viu? Tem crente que é desse jeito, na oração, dobra o joelho para orar, 5 minutos já levanta e vai embora. E Deus fala: mas eu estava chegando com a bênção, você foi embora, só vê pelas costas. Ei, continua orando que a bênção vai vir. Isaac orou insistentemente e Deus concebeu, e não foi só um filho, é 2, aleluia. Deus sempre dá mais do que nós pedimos, porque Ele é Deus. Então, meus irmãos, aproveita as oportunidades. Nós temos que saber gerenciar as oportunidades. Ela é importante para o cristão. Como nós somos indivíduos, nós somos pessoas, e também para a igreja, nós devemos perguntar sempre: que oportunidade que Deus está dando para nós hoje? Que oportunidade? Deus te deu a oportunidade de estar aqui hoje para adorar a Ele, para glorificar a Ele. Deus te deu a oportunidade de levantar e ver mais um dia, respirando, glorificando a Deus. Deus te deu a oportunidade de você poder alimentar. Deus está dando oportunidade para você. Então, meu querido, louve e exalte ao Senhor pela vida que Deus te deu. É um dom que Deus deu. Qual é a oportunidade que Deus está dando hoje? Talvez em vez de você perguntar: qual é a oportunidade que Deus está me dando hoje? De pregar para alguém, de falar do amor de Cristo para alguém, de ler a palavra, de ouvir um louvor, de vir à casa do Senhor, de fazer uma visita para quem está necessitado, de fazer uma oração para quem está precisando. Deus está te dando essa oportunidade de ajudar alguém, aleluia. Seja um amigo, dê o seu ombro para ajudar aqueles que precisam. É uma oportunidade que Deus está te dando. Mas o que acontece? Em vez de nós procurar as oportunidades, nós começamos a queixar dos obstáculos. Tantos obstáculos, né? Nós, valer das oportunidades, nós ficamos queixando dos obstáculos. Obstáculos sempre tem. Nós temos que deixar os obstáculos na mão do Senhor e fazer a obra dEle. Tem coisa que é colocada no seu caminho. Talvez você tenha que
torcer dele e continuar a sua caminhada, mas tem coisa que dá para você tirar ele do seu caminho. Você busca a direção de Deus e Deus vai te orientar. Tem coisa que o inimigo coloca para te pegar, mas você tem a visão de Deus, aleluia. Você pode contorcer e sair e deixar o inimigo envergonhado. Eu digo para você, você não sabe, talvez hoje o nosso adversário armou laço para pegar você. Você nem viu, mas Deus, com a sua onisciência, conhecendo tudo, Ele envia o anjo. Anjos são seres espirituais a serviço de Deus. Eles são seres espirituais a serviço de Deus. Quando ele vê o laço armado e você vai passando, ele manda o anjo, vai lá e desarma o laço, porque meu filho, a minha filha, meu servo, minha serva vai passar, e ele vai desarma o laço e você passa, e o inimigo estava olhando para ver você ser pego, mas ele vai ficar envergonhado, porque Deus te deu a vitória e você saiu do outro lado. Talvez você nem viu nem sentiu. Não queixe dos obstáculos, mas procura qual é a oportunidade que eu estou tendo hoje. O que Deus está fazendo comigo hoje? Eu digo que dinheiro, as oportunidades não tem valor algum sem as pessoas. O maior patrimônio da igreja é o seu povo, aleluia. Se não fosse vocês, pastor Idamarques não estava aqui, pastor nenhum estava aqui. Se não fosse a igreja, aleluia, se não fosse vocês, eu não estava pregando, vocês não teriam, o pastor não estava aqui, mas é por causa de vocês. O maior patrimônio não é dinheiro, não é bens, não é posse, é você, aleluia, é o maior patrimônio desta terra, aleluia, são os filhos de Deus, aleluia. No entanto, muitas vezes a igreja não dá o devido valor. Você não valoriza isso que Deus tem dado. Você não valoriza a casa de oração. Você não valoriza o pastor que você tem, que ora por você, que intercede a Deus em seu favor. Eu digo para você que nós, pastores, eu pastorei a igreja há muitos anos. Só nessa igreja que eu fui vice mais de 9 anos. E pastorei a igreja há muitos anos. Pastor não erra de propósito. Nós erramos, nós não acertamos todas, né, pastor? Mas o nosso objetivo é acertar. Mas nem tudo dá certo. Nenhum pastor erra de propósito. A intenção dele é acertar todos para abençoar você, aleluia. É para abençoar a sua vida, é para interceder a Deus em seu favor. Então nós não podemos queixar. Não dá mais tempo de quase de falar nada, mas eu quero dizer o versículo escolhido, capítulo 16, versículo 13: sede vigilante. Meus irmãos, por que nós temos que ser vigilantes? Porque o nosso adversário, ele anda rugindo como leão, procurando quem possa tragar. Ele anda em derredor, procurando alguém. Por isso nós temos que ser vigilante, muito vigilante. E ser vigilante significa permanecer em alerta, aleluia. Esteja em alerta. Olha, irmãos, não é qualquer coisa que pode tirar você do seu objetivo. De vez em quando você tem que pensar: será que é Deus? O que está acontecendo? Será que é coisa do inimigo? Talvez uma afronta, uma palavra maldita para você, talvez qualquer outra coisa. E você tem que pensar, ser vigilante, aleluia, ser cauteloso, estar em alerta. Talvez nós perdemos muito porque não estamos em alerta. O inimigo está sempre por perto. O inimigo está sempre por perto. Nós nunca estamos livres. Nunca estamos livres de seus ataques. Nós nunca estamos livres dos ataques do inimigo. Sempre ele está nos atacando. Eu digo sempre, irmãos, talvez eu estou errado na minha maneira de pensar,
Mas o nosso inimigo não quer nem que você saia da igreja. Ele simplesmente quer que você fique lá na sua casa e cruze os braços, não faz nada. Ele simplesmente quer que você fique em casa de braços cruzados, não lê a Bíblia, não ora, não canta, não ouve um hino, não faz nada o dia inteirinho em casa, à noite em casa, sem fazer nada. E o povo de Deus está na igreja adorando, exaltando, glorificando, sentindo a presença, saindo renovado, e você está lá na sua casa tranquilo, frio. O inimigo não está preocupado, mas quando você começa a trabalhar, sai distribuindo folheto, sai pregando, vai nos hospitais, ora, vai lá na cadeia, ora, e vai abençoando o povo. Aonde você vê alguém, você grita: a paz do Senhor, irmão, Jesus te ama. Você está fazendo a obra, você começa a cutucar o inimigo, ele não quer que você faça nada. Deus quer que nós ficamos em alerta. Eu me lembro, irmão, de uma história que aconteceu comigo. Se a gente não tomar cuidado, eu estava pastoreando Nazário a primeira vez. Quando eu saí daqui, fui para lá, e eu estava muito bem naquela igreja abençoada. Mas saiu o filho de Beleal e me afrontou demais no meio dos outros. Mas me afrontou. Meu sangue fervia, subia e descia, e eu fiquei muito zangado com aquilo. Fui embora para casa, pensei, montei na minha bicicleta. Toda a vida eu gostei de bicicleta, montei na minha bicicleta. Eu vou lá pegar aquele camarada. Se ele falar aquilo de novo que ele falou para mim, ainda vai rolar no chão. Eu vou arrumar um trem na cara dele, mas vou mesmo, nem que eu apoie, mas a primeira pancada eu vou dar nele. Saí caladinho, não falei para Jana, não falei para ninguém, montei na bicicleta. De lá do asfalto, hoje lá é um posto de combustível. Montei da bicicleta, vim distorcendo para não ver ninguém. Entre o estádio de futebol, o campo de futebol e aquela cerâmica, quase ninguém passava lá. Um capinzão, quase ninguém passava lá. Eu vou passar aqui que ninguém vai me ver, pastor. Eu vou lá. Ele levou subindo. Lá de longe eu vejo uma roda dianteira de uma bicicleta virada para cima. Eu vou se aproximando. Quando eu aproximo, tinha um bêbado caído, deitado em cima da bicicleta. E ele era muito amigo meu, eu dava dinheiro para ele comprar a pinga. Sempre eu dava R$1 para ele, ele batia na minha porta. Ele partiu para a eternidade e partiu sem Jesus. E ele conhecia a palavra. Ele estava bêbado. Ele senta em cima do quadro da bicicleta, meio caindo para aqui e para lá. E ele olha para mim e diz: pastor, o senhor é um homem de Deus. O que o senhor vai fazer está errado, não faz isso não. Caiu em cima da bicicleta de novo. E ele caiu em cima da bicicleta e deitou. Eu virei minha bicicleta para trás com vergonha. Cheguei lá em casa, entrei no quarto escuro. Falei: vou esconder de Deus, que vergonha. O que é isso, irmão? Nós não está em alerta. O inimigo, ele arma laço. Mas que nesta noite, nesse final de ano, o ano que vem, esteja alerta, aleluia. Vai com a psicologia, conta até 10 antes de dar uma resposta, e Deus vai te dar a vitória. Dar uma meia volta, aleluia. Pense um pouquinho, esteja em alerta, porque o inimigo, ele está sempre perto. Satanás atacaria a igreja e colocaria obstáculo no trabalho também de Timóteo. Por isso que Paulo escreveu para eles. Timóteo, irmão, tinha um probleminha de saúde, talvez psicológico também. Paulo orienta e pede à igreja: cuida dele, porque ele tinha um probleminha também meio psicológico e de saúde. Cuida dele, senão o inimigo vai atacar. Ser firme na fé significa estabilidade, maduro. Irmão, ser firme na fé, ter estabilidade. Passa tempo e passa tempo, vem tempo, mas está firme na fé, aleluia. Está na bonança, está glorificando, está lá embaixo, mas glorifica. Seja firme na fé, nada pode abalar a sua fé. Paulo estava dizendo isto. Permanece firme na fé significa ser
ter estabilidade, ser maduro. Tem muito crente imaturo, gente, muito. Qualquer uma coisinha, ele sai da igreja, ele vai embora. Seja um crente maduro, na bonança ou na escassez. Se tem alguém te elogiando ou se não tem, se tem alguém te vendo, não vem, mas eu estou firme, aleluia. O meu propósito é servir ao Senhor, aleluia. E daqui eu não vou sair enquanto receber a minha bênção. Meus irmãos, eu posso dar um exemplo aqui, vocês conhecem. Eu posso falar porque ele é humilde, é simples e não é orgulhoso. Pastor José Rodrigues, Dário conhece, todo mundo conhece. A irmã Edith. Eu mais o pastor José Rodrigues, nós somos crentes desde nós solteiros. E faz muito tempo que nós deixamos de ser solteiros. Tem muito tempo, viu? Eu vou fazer 49 anos exato. O Zé deva ter uns 47, 48, eu não sei. Pensa, irmãos. O pastor José já sofreu demais, você não tem noção, irmão. Vocês não sabem, ele agora tá bom. O José agora tá rico. O José tá rico, tem casa para morar, não falta nada, está aposentado, está abençoado. José já passou de cada lugar, irmão do céu. Trabalhar hoje para comer amanhã. Quase vendendo um almoço para comprar a janta. Criando os meninos. Lendo a Bíblia mais de 20 vezes. E tem muito tempo que ele leu de joelho a Bíblia toda, todo ano. Nunca mudou de jeito. Crente servindo a Deus do mesmo jeito. Ei, Deus tem uma coroa reservada para ele, aleluia. E Deus vai ter para você também. Vai ter uma divisa lá no céu, aleluia. Porque é firme na fé. Já foi criticado, já foi zombado, já foi humilhado, já foi maltratado. Mas nunca desistiu de servir a Deus, serve com alegria. Ei, serve ao Senhor com alegria, aleluia. Irmãos, eu sou um crente alegre. Pensa num pastor alegre que salta e pula e não tem medo de nada. Sabe por quê? Meu horário já venceu. Em 84, eu estava desviado. Reconciliei em 84. Eu fora da igreja, morando em Goiânia. Eu não tinha medo de morrer e não tinha medo da morte. E não tenho até hoje. Eu não tenho medo de morrer nem tenho medo da morte. Ah, pastor, o senhor nunca passou perto de morrer? Eu já capotei carro 2 vezes que deu perca total. E eu saí lá de dentro sem nem arranhar. 2 vezes. Capotei uma caminhonete do estado de Mato Grosso e capotei um carro com 1.800 quilômetros rodado, zero. E eu não levei nem um arranhão. O carro deu perca total. Eu me lembro direitinho que o carro saiu. Quando eu vi, o carro estava fora. Eu olho o carro mais ou menos 60, 80 por hora, fora da pista. Eu vejo uma árvore dessa grossura. No meu subconsciente eu falei, morri. Só que o carro subiu na árvore, a árvore era fina, né, irmãos? O carro subiu lá em cima dela, foi ali, ela tombou e fez assim, o carro caiu, arrebentou cerca, poste e tudo. Caiu com as 4 rodas para cima. E eu fiquei lá de cabeça para baixo, caçando o cinto de segurança para soltar ele, que eu estava pendurado. Só que aí o meu cérebro entrou no lugar de novo, que eu vi que era para cima, né? Eu soltei o cinto para cima. Então, meus irmãos, aqui nessa igreja, no ano de 85, pastor José Braz, saudosa memória, estava orando aqui para receber o batismo com o Espírito Santo. Tem muito crente aqui há muito tempo, talvez lembra disso, numa tarde. E a Janda falou comigo, tinha reconciliado, crente ruim. Pensa num crente ruim, pastor. Mas pensa num crente ruim, não sentia nada. Pastor Balbino, saudosa memória, que foi o meu pastor, e eu vinha na igreja por causa do Balbino, não por causa de Deus, porque o Balbino virou meu amigo. E ele me visitava todo dia, virou meu amigo. Eu não vinha na igreja, ele ia atrás de mim. Eu vou lá na igreja, passou o Balbino, vinha atrás de mim. Mas aquela tarde, a Janda pegou os meninos, a minha sogra, e me chamou, vamos para a igreja, hoje vai orar para batizar com o Espírito Santo. Eu já tinha recebido batismo com o Espírito Santo ali, nesse rumo aqui mais ou menos, em 5 de agosto de 73. Mas não sentia nada de Deus. Aí quando foi mais tarde eu resolvi vir. A igreja era comprida, vocês lembram dela. Eu sentei lá atrás, pastor, lá no último banco. Coloquei a mão aqui, deixei, fiquei olhando.
povo aqui na frente. Aquela tarde Jesus batizou 36 com o Espírito Santo. E eu estou lá de olhão aberto, olhando, sentado lá no último banco. De repente eu vi aqui em cima, com esses olhos, um fogão em cima daquele povo, mas fogo mesmo, como se você estivesse queimando os pneus, e o vento vinha e separa aquelas tochas de fogo. E eu olhei aquilo, aquele fogão em cima, eu pensei, meu Deus, está queimando o povo tudo. Depois eu firmei, falei, eu estou ruim das vistas. Toda a vida eu usei óculos, tirei o óculos, limpei os meus olhos, e eu olho aquele fogo, separou e pegou no teto da igreja. Era fogo paulista. Vai queimar tudo, e aquele fogo virou uma bola, e ela foi rolando, e eu fiquei olhando aquele negócio, olhando. Ela veio, caiu em cima de mim, puf, em cima de mim. Entrou uma alegria no meu coração e nunca mais saiu. Eu fui revestido com poder, irmão, machuquei meu joelho tudo, de pular naqueles bancos, e de saltar, e de pular, e de saltar, esfolei tudo. Mas entrou uma alegria no meu coração e nunca mais saiu. O Espírito Santo é a fonte da alegria. Mas você tem que aproveitar a oportunidade. Eu aproveitei aquela tarde, e o Espírito Santo de Deus me renovou, me deu a segunda oportunidade. Faça como Bartimeu, o filho de Timeu. Jesus tinha entrado em Jericó outras vezes, mas aquela foi a última vez que ele entrou. Estava indo para Jerusalém, nunca mais voltou. O Bartimeu aproveitou a última oportunidade. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Deus teve misericórdia. Aproveita a oportunidade que Deus está dando. Não faça como Sansão. Ele ora depois de cego, só mais uma vez. E Deus lhe deu outra oportunidade para ele, só uma vez mesmo. Ele morreu, mas matou aquele tanto de gente. Ele orou ao Senhor, me dá só mais uma vez. Deus já tinha dado muitas oportunidades para ele, mas aquele dia, só mais uma vez. Que Deus te dê mais oportunidade. Eu termino dizendo para você, portai-vos varonilmente, que significa, haja como homens, não como criança. Haja como homem, não como criança. Meus irmãos, nós temos que agir como homens e mulheres de Deus, não como criança, que qualquer coisa nós saímos churumingando por aí e chorando. Mas haja como homem, como mulher de Deus. Não é qualquer coisa que te abala, aleluia. Eu digo para vocês, a minha mulher sabe disso, a única coisa que me faz chorar é o Espírito Santo de Deus. Falar de mim, me maltratar, e não faz eu chorar. O Espírito Santo faz eu chorar, aleluia. Ele faz eu derramar as lágrimas. Mas age como homem, seja firme, não como criança. Era o chamado a se mostrarem homens valentes. Em algum momento que era necessário lidar também com a autoridade. Mas até mesmo nessa sendo varonilidade, precisa ser contrabalançado com amor. Haja com amor, aleluia. Paulo estava dizendo para Timóteo, haja com amor, seja duro, seja sincero, age com eles como homem, mas age com amor, aleluia. Que Deus abençoe vocês. Meu horário venceu, extrapolei. Mas que o Espírito Santo de Deus fale do seu coração. Aproveita a oportunidade que Deus está dando. Deus está te dando oportunidade ainda tem tempo, aleluia, ainda tem tempo, aleluia. Vamos fazer como o ladrão lá da cruz aproveitou a última e a única oportunidade. O pastor falou isso de manhã. O outro tinha a mesma oportunidade, mas criticou e zombou, não quis. Mas aquele quis, hoje estará comigo no paraíso, aleluia. Deus tem coisa melhor para você. Se você crê, diga bem forte, amém. Deus abençoe vocês, pastor, muito obrigado. Olha, obrigado, pastor Manuel, a todos vocês que me toleraram.
Você estava ouvindo a voz de locutor e eu ouvi essa vozinha de taboca rachada, mas é essa mesmo que Deus me deu. Eu já ganhei muita alma falando desse amor de Deus. Deus abençoe, um abraço, fica na paz do Senhor.